Ponto e contraponto. Forton. Sair da presença de Lord Ain sob uma medida disciplinar era a última coisa que Neia queria. No entanto, fazer isso, sabendo que a justiça havia sido feita, era tanto alívio quanto vergonha, embora, quando Neia e Tuari partiram, pareceu profundamente estranho andar pelo longo corredor ao lado de sua vítima. Eu nunca pensei que veria algo assim acontecer na minha vida, o que eu digo? Neia se perguntou enquanto caminhava em silêncio rígido ao lado de Tuari. A diferença entre as duas mulheres era como a noite e o dia. Mesmo envergonhada como se sentia, Neia andava com as costas retas, ombros para trás, e olhos para a frente. Mesmo rígida, seus braços e pernas se moviam com propósito. Mesmo desarmada, ela era uma arma. Mesmo limpa de sujeira, ela cheirava a sangue, ao lado dela. Tuari, mesmo segura na justiça, seus olhos estavam abaixados. Mesmo livre, ela se movia recatadamente com as mãos cruzadas na frente dela em um estado de submissão. Seus passos ecoavam no chão e ricocheteavam nas paredes, fornecendo o único ambiente que elas tinham enquanto caminhavam pela elegância do edifício. Seus pisos lisos e paredes polidas, a arte pendurada ao longo do caminho, tudo falava da tremenda riqueza de quem o havia mobiliado e provido. No entanto, apesar de toda essa beleza, para Tuari, era como estar trancada em uma gaiola com um lobo que tinha acabado de ser alimentado. O sentimento de violência ainda estava fresco, e embora mesmo minutos atrás, Neia não parecesse tão assustadora, com a decisão tomada, e a promessa com ela, Tuari se perguntou o que aconteceria em seguida. A incerteza era perigosa para os camponeses, e seu senso para esse perigo estava aguçado ao fio da navalha. Neia quebrou o silêncio primeiro. Ela parou no meio do caminho. Tuari, espere. Ela disse o mais gentilmente que conseguiu. A empregada congelou. Ela se virou lentamente. Sim, Lady Neia? Ela perguntou timidamente. Neia começou a estender a mão para tocá-la, mas vendo a empregada dar um passo involuntário para trás, ela congelou novamente, e abaixou as mãos de volta para o seu lado. Eu quis dizer o que eu disse. Eu realmente não queria que isso acontecesse com você. Eu vou pagar o seu preço, mas você não precisa ter medo de mim. Tuari abriu um sorriso. Não era o recatado que ela costumava usar. Não era confuso, divertido, irônico ou flexível. Também não durou o suficiente para Neia entender o que era, porque ela quase imediatamente riu. Sua cabeça foi para trás, e ela riu com tanta amargura como Neia não imaginou que pudesse ser contida em outra pessoa. Claro que sim, estou com medo de você. Não tenho escolha sobre isso. Ela exclamou, e fechou suas mãozinhas em punhos que levantou até a cintura. Você tem alguma ideia, do quanto isso doeu? Quão assustador é ter alguém que cheira a sangue e morte das dezenas de milhares de vidas que ela tirou sem remorso ou piedade, segurar seu pulso enquanto você está completamente indefesa, e apertar. Não ter ideia se você pode dizer alguma coisa a alguém? Agachar-se em um canto do seu quarto sem nem querer contar ao seu marido porque ele ajudou a fazer a pessoa que te machucou. Ou porque você não sabe o que essa pessoa poderosa pode fazer a seguir? Você sabe? Neia não respondeu, ela apenas permaneceu quieta, castigada, seus olhos aterrorizantes estavam fechados. Então não me diga que não preciso ter medo de você. Por favor. Tenho bons motivos para ter medo. Você não pode me dizer que não. O que quer que eu sinta, pelo menos é meu para passar. Tenho que jogar isso aos seus pés também? Tuari perguntou entre lágrimas de raiva, que ela enxugou na manga de sua roupa de empregada com uma fungada pesada. Você se desculpou e se entregou. Ninguém nunca fez nada disso depois de me machucar antes, então, acredito que você quis dizer isso, e eu vou perdoar, mas eu nunca mais quero ficar sozinha com você. Por favor, só me deixe ficar longe de você. Eu vou perguntar ao meu marido se ele pode se juntar a mim quando viajarmos com você para Kami Miyako para cobrar meu preço. Por favor, só me deixe em paz. Tuari fechou a boca com força, e Neia deu alguns passos para trás. Neia começou a assentir, mas não completou. Ela podia ouvir Tuari recuando, então girando nos calcanhares, e saindo dali o mais rápido que podia. Neia ficou sozinha no corredor, seus olhos gentilmente fechados apertados. Que herói, eu sou uma idiota. Sem nada mais para fazer enquanto dava a Tuari sua vantagem,
ela olhou ao redor do salão. Ao lado de onde ela havia parado havia uma pintura, lindamente feita. Mostrava uma estrada de grama dividindo um lago em dois. De um lado, o céu refletido, as árvores, e a costa eram tão claros como se fosse um espelho. Um brilho alaranjado de um sol poente lançava sua luz sobre a cena, e uma única figura estava sozinha na estrada olhando para fora, de costas para o artista, uma pequena cabana de um lado. Tinha 2 cadeiras do lado de fora, perto da porta. A coisa toda foi feita de tal forma que parecia ter sido tirada de um sonho, como se alguém tivesse visto Kiscana e eu conversamos, e pendurado aqui. Ela tocou a moldura, uma madeira de cor dourada com padrões intrincados em espiral ao redor da borda, como se representasse a brisa. Então ela deixou sua mão cair ao seu lado, e se afastou dela sem olhar para trás. Se é assim que tem que ser, então que assim seja. Ela pensou consigo mesma enquanto se dirigia para lugar nenhum em particular. Aquele lugar nenhum a levou ao salão de reuniões onde uma grande mesa longa havia sido montada, ao redor da qual muitos rostos familiares estavam reunidos. O primeiro rosto que ela viu foi o do imperador de Baharut. Ele estava de pé na frente de um grande minotauro vestido com uma elegante túnica roxa indicativa de status real. O minotauro era facilmente tão alto quanto o rei feiticeiro, mas o corpo era magro, musculoso. Ele estava de pé com confiança, mas ela sabia a diferença entre um guerreiro e um não guerreiro. Este, mesmo de costas, não era um guerreiro, embaixador do reino Minotauro. Incrível, nunca vi um desses antes. Ela pensou, Imperador Girkniv. Neia disse formalmente, inclinando a cabeça de maneira educada, mas não submissa. Por todos os deuses mortos. Girkniv pensou consigo mesmo enquanto olhava para ela. Ele pensou na última vez que esteve na frente dela. Ela tinha sido dura então, com seu olhar penetrante, e fanatismo frio e calculista. Agora, ele deu um passo inconsciente para trás quando ela se aproximou, e disfarçou levantando uma mão para gesticular para o enorme senhor Minotauro na frente dele, como se ele estivesse apenas abrindo espaço para ela se inserir. Este é o embaixador Akrotiri do reino Minotauro. Ele disse com toda a calma exterior de um homem em sua própria casa, e toda a calma interior de alguém parado no olho de uma tempestade. Embaixador Akrotiri, esta é a papa de quem eu estava lhe falando, também conhecida como General Neia Baraja. Girkniv disse, olhando para o embaixador enquanto gesticulava para ela. Humanos são tão pequenos. Akrotiri pensou antes de se virar para olhar para a papa diminuta, apenas para ficar imediatamente feliz por ela não ser mais alta. Seus olhos o percorreram do casco fendido até as pontas dos chifres que se projetavam para fora, e para longe de sua cabeça, seus olhos castanhos encontraram os dela, e ele se sentiu engolido inteiro. General Baraja, ouvi muito sobre você, e suas façanhas, elas são impressionantes. Ele disse. Então ele começou a estender a mão, hesitou por um momento, e então completou o gesto. Ela estendeu a mão, e pegou a dele. A mão dele fez a dela desaparecer, mas apesar do tamanho, ele sentiu a maciez aguda de sua palma, e a dela parecia ter a dureza da cabeça de um machado de batalha. Muito obrigada, embaixadora. Neia sorriu com calor, e ativou o poder de sua voz. Espero que você ache que seu tempo aqui vale a pena, e reconheça a era gloriosa que Sua Majestade está inaugurando nas terras a oeste de sua fronteira. Sem dúvida, uma relação comercial justa e honesta entre nossos dois povos nos tornará vizinhos muito melhores do que boas muralhas, bons castelos ou bons exércitos. Ela inclinou a cabeça enquanto exibia seu sorriso vencedor, e fechou os olhos para conter qualquer chance de ferocidade aparecer enquanto eles soltavam o aperto de mão. Sim, eu esperaria o mesmo. Nós tivemos pouco contato com nossos irmãos ocidentais, exceto por meio de rumores transmitidos por mercadores que ouviram coisas de terceiros de outros mercadores. O focinho longo do embaixador Akrotiri não conseguia mostrar a mesma gama de emoções com sua boca de touro, mas parecia que ele estava sendo irônico sobre o assunto. Sim, é o mesmo conosco, bem longe, e tudo que você obtém são histórias meio formadas. Girkniv deu de ombros. Bem, com a estabilidade que se aproxima, sem dúvida isso mudará. Precisaremos formar relações comerciais mais cooperativas com nossos reinos vizinhos do leste e do sul. Quando a paz for restaurada, pelo menos, disse o embaixador, e então congelou no meio da frase.
Ele sentiu como se uma mão acariciasse seu coração. A paz será restaurada muito em breve. Foi a única resposta de Neia. Ela não olhou para nenhum dos dois, mas não precisava. Eles podiam sentir o cheiro do sangue e ver os corpos, e então o momento passou. Quando isso acontecer, eu deveria enviar meu bom amigo, Tinamok. Ela apertou sua mão com força por apenas um momento, então continuou. Para você, ele é um mercador do mais alto calibre, e eu não tenho dúvidas de que ele poderia forjar um acordo que faria com que nossas duas terras natais aumentassem nossa prosperidade por muitos anos. O encanto substituiu o cheiro de sangue, e sua voz se movia como seda sobre a pele. E era como se eles pudessem ver os pedaços de ouro caindo tão claramente que eles queriam estender suas mãos para pegá-los. Essa é minha esperança para meu povo também. Um grande e musculoso homem-tigre com capa vermelha, e vestindo um simples tecido preto de ponta dupla que se dividia nas coxas, e era preso por um cordão dourado amarrado na frente, no topo da cabeça. Ele usava um simples diadema dourado com 2 rubis incrustados lado a lado. E então os próximos 3 pontos ao lado deles eram pontos vazios claramente destinados à mesma pedra. Majestade. O embaixador Minotauro curvou-se formalmente com um braço cruzado na frente do corpo, na altura da cintura. Sinto muito, perdoe minha ignorância, mas não acredito que nos conhecemos. Neia disse educadamente, inclinando a cabeça, mas sem se curvar. Ela então estendeu a mão. Eu sou a Papa Neia Baraja, general dos exércitos da Justiça Negra. O homem-tigre envolveu a mão dela em seus dedos grossos e acolchoados. Rei Hargnan do reino dos homens-besta, seu senhor me fez seu contato principal, e por isso meu povo me fez seu rei. Neia lhe deu um sorriso gracioso. Ele eleva todos aqueles que ele agracia com seus olhos, às vezes muito mais longe do que eles jamais poderiam merecer. Seu sorriso se tornou um tanto modesto, mas ela manteve cada grama de charme em seu tom de voz. Isso é novo. Normalmente, no primeiro encontro, um humano fica pelo menos aterrorizado comigo, mas é minha medula que está fria. Talvez eu devesse testá-la um pouco. Hargnan pensou consigo mesmo. Ele visitou meu reino durante nossa guerra com a nação dracônica. Nós estávamos comendo humanos facilmente até então, pelo menos os mais fortes estavam, sem saber que estávamos de fato nos destruindo. Hargnan manteve sua voz neutra, e colocou um senso de ironia em sua voz rouca, mas ele observou a Papa com interesse para ver como ela responderia a tal declaração. Ele é suicida, Girknif se perguntou, horrorizado consigo mesmo. Embora mantivesse o rosto neutro, ele disfarçou qualquer possível brecha em sua expressão pegando uma taça de vinho de uma bandeja carregada por um servidor élfico que passava, e levando-a aos lábios. Neia, para a surpresa de todos, apenas sorriu, mais amplamente do que se esperaria que um humano normalmente fizesse, muito menos para tal declaração. Sim, claro, afinal, a linha entre predador e presa é muito tênue, e nunca se sabe quando um predador maior está observando. É tão afortunado que ele tenha agido de tal forma que ambas as suas nações foram, no final, preservadas. Ela deixou seus olhos fechados se abrirem assim que terminou de falar, e uma pequena sugestão de reverberação saiu de seus lábios, e atingiu os nervos dele, matando-os por um instante. Ok, essa foi uma má ideia, ela é o que eles disseram. Fim do teste. Fim do teste. Hargnan pensou consigo mesmo, mas respondeu quando seu batimento cardíaco voltou ao ritmo: eu concordo, a verdade é que ele lidou de forma justa com aqueles de nós que sobreviveram. Ele então removeu sua coroa, e a segurou no nível dela. Você vê isso? Ele perguntou, apontando com uma garra para os rubis e os pontos vazios. Sim, senhor, por que pergunta? Neia perguntou educadamente, sentindo uma mudança no tom dele que ela aprovou. A voz de Hargnan estava cheia de admiração e espanto enquanto ele continuava a explicar. Seus olhos brilhavam como os próprios rubis, e seu tom estava cheio de otimismo. Os 2 rubis incrustados representam objetivos alcançados em nossa restauração. O solo e as plantas renovados estão vendo um retorno da vida selvagem. Os rios fluem como antes, e a mancha vermelha que matava tão implacavelmente foi eliminada. Em outro ano, colocarei um rubi adicional no lugar, pois teremos estabelecido uma vasta rede de fazendas para alimentar nossa população onívora, e teremos estabelecido ranchos extensos para nossa população carnívora.
2 anos depois disso, espero que possamos realmente vender nossos produtos novamente, e dentro de 2 anos depois disso, espero que tenhamos estabelecido as primeiras novas cidades sob o sistema de planejamento que o Rei Feiticeiro nos deu. Por fim, teremos um ministro e um gabinete expressamente para a gestão de nosso meio ambiente, e sistemas de suprimento de alimentos para garantir que nunca mais nos destruamos, nunca mais teremos os números que tínhamos, mas teremos vidas melhores como resultado. Impressionante! Neia disse, os músculos do rosto tensos enquanto ela tentava manter o sorriso arrogante, e arrogante em nome de seu senhor, sob controle. Sim, é por essa razão que pretendo oferecer meu reino como um estado vassalo. Bem, essa razão e não gosto da noção de sermos vizinhos de um inimigo de longo prazo como o reino dracônico enquanto ele tem o apoio do Rei Feiticeiro. Ele disse com algum desconforto. Isso é mais sensato do que eu esperava que você fosse. A rainha Draudilon falou enquanto se aproximava do grupo. Eu pretendia fazer uma petição à Sua Majestade para sua destruição total após a guerra. Ela andava com confiança suave e fácil, vestida com suas melhores roupas, e tinha um sorriso doce como veneno em seu rosto quando se aproximou. Ela olhou para Neia. Desculpe-me por não me aproximar de você imediatamente, Papa Neia. Eu estava conversando com o embaixador Gran do Reino Troll, e o reverenciado orador Esgas da Confederação dos Cavaleiros Viver, e o embaixador Nolos de Carnassus, o último dos quais, um pouco falador. Ela sorriu um pouco para mostrar que ela só estava brincando. Neia respondeu com uma risada educada, e ignorou, mas a distância não durou muito. O rei Ragnar se virou para olhar para a rainha dracônica. Seu olhar era frio e calmo, ele não exalava hostilidade, ele parecia mais um estranho desinteressado do que um poder hostil. Sua postura não mudou realmente, recuperou a confiança brevemente perdida, e ele falou sem mostrar seus dentes predatórios. Seus braços e mãos se abriram ao seu lado. A luz captou o brilho de seu pelo, e deu ao rei dos homens-fera um ar régio. Não estou surpreso, rainha Draudilon, mas, depois de tudo que o Rei Feiticeiro investiu na restauração do que sobrou do meu povo, acho improvável que ele aceite. Uma noção rapidamente saltou em sua mente quando ele capturou os olhos interessados da Papa Guerreiro. Além disso, acho que seria muito inconveniente, já que oficialmente estenderemos um convite à Papa para enviar seus sacerdotes e paladinos para nossas terras para espalhar a glória do Rei Feiticeiro em antecipação à nossa integração ao rebanho. Girknif tinha visto muitas manobras políticas ao longo dos anos, mas raramente tinha visto um movimento mais hábil para evitar uma calamidade em potencial, não desde que ele se ofereceu para se vassalizar. A surpresa no rosto do embaixador do Reino Minotauro e da Rainha Dracônica veio rápido demais para que eles pudessem suprimir completamente. Mas no rosto da mortal paladina negra havia algo que ele nunca imaginou nela, alegria desenfreada. Neia sorriu enormemente, e seus olhos brilharam em um azul radiante que a fez parecer brevemente mais uma garota bonita do que um monstro fedorento de sangue. Major, ele fez um aliado do adorador humano mais poderoso do Rei Feiticeiro com uma única frase, e afastou quaisquer considerações futuras da rainha de trazer mais morte para suas terras. Boa ideia também. Se eu fosse Draudilon eu teria apontado para Neia em seguida como eles passaram a comer humanos, assim como a invasão dos demi-humanos, e provavelmente comeriam os elfos que ela resgatou com a mesma facilidade. Girknif pensou enquanto estudava o rosto da rainha dracônica. Ela sorriu docemente. Então compartilharemos uma fé. Eu fiz meu povo oficialmente começar a construir o primeiro templo para o Rei Feiticeiro. Apenas algumas semanas atrás, nós demolimos um dedicado aos 6 que caiu em desuso. Será o maior templo na região oriental de seu império quando estiver pronto. Talvez, como um símbolo de amizade, e para ajudar a expiar o passado, você enviaria alguns artesãos e trabalhadores para ajudar no processo, e estaria entre os primeiros a se ajoelhar lá em deferência à sua glória? Condições ruins à parte, ela não é boba, ele não pode recusar sem parecer insincero antes. Akrotiri pensou consigo mesmo, o Homem-Tigre era relativamente novo na realeza, comparado ao longo governo do Imperador, ou do Rei Minotauro, ou da Rainha Humana. Isso estava claro porque ele foi pego de surpresa pela proposta aparentemente amigável que era mais como uma pequena provocação que ele não conseguiu evitar.
isso vai custar a ele recursos preciosos, trabalhadores e artesãos habilidosos, tornando mais fácil para ela ficar bem enquanto estende o tempo que leva para seu povo se recuperar, já que não há tantos de seu povo sobrando. Eu não deveria subestimar os jogadores do jogo real no Oeste. Ele se lembrou, e fez uma nota mental do que viu enquanto Neia esperava ansiosamente. Sim, isso é, justiça, quando tudo estiver terminado aqui, e eu retornar para casa, reunirei 1000 trabalhadores, e 100 dos meus melhores artesãos, e os enviarei, junto com materiais de construção adequados, para sua capital. Espero que você retribua o presente quando eu começar a trabalhar por conta própria. O rei Hargnan disse apressadamente, dando um lembrete sutil de que sua ostentação de tamanho ainda poderia ser rivalizada no futuro. Neia achou toda a troca fascinante. Algo fez cócegas no fundo de seu cérebro enquanto ela assistia a tudo acontecer. Ela quase se sentiu como uma criança que pulou em um jogo sem saber as regras, como se estivesse vendo as sombras de outras palavras por trás daquelas que diziam abertamente. Ainda assim, seus olhos mantinham sua luz alegre. Eu combinarei o presente com meus próprios seguidores. Assim que Kami Miyako estiver em ruínas, eu chamarei artesãos voluntários para irem para o leste. E falando do leste. O rosto de Neia ficou duro como pedra, e a luz desapareceu de sua expressão. O cheiro de sangue que não estava lá tocou suas narinas. Muito bem em Tomar Yaksun. Eu li o relatório de como você usou a mulher demônio para aterrorizar a população, e as atrocidades de suas elites para envergonhá-los. Você manteve o lugar pacificado. Isso é bom, terror é bom, mas às vezes vergonha é melhor. Você usou bem os dois, Rainha Draudilon, tanto em Yaksun quanto na cidade do Abismo. A rainha não era covarde, o medo raramente a tocava, e por isso ela estava grata. Obrigada, eu li sobre algumas das coisas que você fez, estou impressionada com o que você conquistou. Neia acenou, eles estavam no caminho de Sua Majestade, isso é o mesmo que suicídio, mas minhas vitórias nem sempre foram assim, nem são verdadeiramente minhas para reivindicar. A maior parte do meu conhecimento vem da educação que meu Pai Divino escolheu me conceder. Minhas habilidades são devidas mais à diligência de seus servos em treinar a mim, e aos meus. Nosso equipamento é fruto de sua generosidade, até mesmo o próprio poder em mim que coloca exércitos de joelhos, não é meu. Ela abaixou o rosto humildemente. Eu o invoco, ele é minha força, e por sua força eu quebrarei qualquer coisa no mundo, até mesmo o próprio mundo, para vê-lo em seu devido lugar. Seu sorriso era gentil, até maternal, um paradoxo gritante para a voz baixa e reverberante da morte, os olhos sombrios, e o cheiro de sangue que até mesmo uma pitada de ira por baixo parecia invocar. Eu aprendi com ele, e com a experiência, e aprendi bem, então eu sei o que vai acontecer em seguida. Quaisquer sobreviventes que fugiram de Wheaton antes que ela fosse destruída, que conseguirem sobreviver à viagem também, carregarão a história das minhas ações, e seu medo os consumirá. O medo é uma ferramenta muito, muito poderosa, não é a única. Ela sorriu docemente como a morte, e estendeu a palma da mão, e virou no centro do pequeno nó de líderes mundiais. Mas quando você a usa, e captura seus inimigos em seu medo de você, então eles dançam na palma da sua mão, e você agarrou seus próprios corações, então tudo o que você precisa fazer é apertar. Ela disse selvagemente, e fechou os dedos em um punho. Jaldabaoth, Remédios, Sushala, Yuri, os destruidores e supervisores que capturei, os senhores de Vemark, os sacerdotes e juízes de Anana, aprendi com todos eles, e em pouco tempo, aplicarei essas lições em Kami Miyako, e eles nunca mais se levantarão. Neia disse como se estivesse descrevendo o desabrochar das rosas do jardim se abrindo para o sol. Não era ódio que jorrava dela, ou mesmo ira, ela estava tranquila, e tranquila, mesmo quando seus dedos fechados cortavam a luz que atingia sua palma. Será algo para se ver, disse a rainha Draudilon em uma voz tão baixa como se estivesse sussurrando em um funeral. Estou ansiosa para ter você comigo quando chegarmos lá, pelo que entendi, seu exército deve chegar ao que restou de Wheaton em breve. Neia disse com naturalidade. O que sobrou dela? Perguntou a rainha Draudilon com surpresa. Essa frase reiterada de destruição chamou a atenção dos outros, e eles olharam para Neia interrogativamente. Ah, certo, você provavelmente ainda não viu o relatório,
Não sobrou muito dela. A população agora é quase do tamanho de uma cidade pequena. Não dá para dizer quantos fugiram antes de eu chegar lá, mas não sobrou muito dos que ficaram. Você verá por si mesmo quando chegar lá, mas o relatório provavelmente já saiu das mãos de Sua Majestade, e foi para aqueles de vocês que recebem essas coisas regularmente. Neia explicou pacientemente. Ela perdeu as expressões mudas e neutras quando seus olhos encontraram os da rainha Calca do outro lado da sala. Com licença, Neia curvou a cabeça educadamente. Gostaria de ir dizer olá à minha antiga rainha. Não a vejo desde meu casamento, e gostaria de prestar minhas homenagens. Ninguém se opôs quando ela se separou do pequeno grupo e cruzou a sala, passando entre servos e funcionários trazidos para a ocasião, e pegando uma taça de vinho para si mesma ao passar por um servo élfico que a olhou com olhos de adoração. Por um momento, eles ficaram em silêncio enquanto ela se desculpava, e caminhava com determinação até a rainha, com passos longos e confiantes, sem hesitação em se aproximar de alguém da realeza, e mais ainda quando ela colocou o copo em uma mesa próxima, e para a surpresa dos observadores, eles a viram relaxar, sua aura escura se dissipando enquanto ela abraçava Calca como se fosse uma irmã, amiga ou tia favorita. Todos os seus oficiais militares estão tão familiarizados com a nobreza? Akrotiri perguntou, suas grandes orelhas eretas se contraindo enquanto ele falava, mas ele não desviou os olhos. Não. O imperador Jirkniv explicou, ela não é apenas uma comandante militar, no entanto, porque ela é a papa, ela é a comandante de todos os fiéis do rei feiticeiro do Reino Sagrado do Norte no Oeste, até aqui em Forton, bem ao leste, tão ao sul quanto o Reino Élfico, e tão ao norte quanto a ponta de Restize, e Baharut, já que nada parecido com ela jamais existiu, nós todos. Jirkniv acariciou a barba rala que ele tinha começado a deixar crescer, e pensou por um momento sobre a melhor forma de explicar isso ao embaixador Minotauro de orelhas inquietas. Bem, nós concluímos independentemente que é melhor tratá-la apenas como uma espécie de realeza. Isso é tão estranho para você quanto é para nós. Ele perguntou com uma sobrancelha levantada. Akrotiri fez uma pausa, como se estivesse pensando em uma resposta, e Jirkniv rapidamente continuou a evitar uma situação possivelmente embaraçosa. Admito que sou ignorante sobre o reino Minotauro, então perdoe a nudez da pergunta. O imperador se desculpou com uma reverência de cabeça para o representante do rei Minotauro. Ele escondeu um sorriso pela mentira. Era pequena, mas através de pequenas coisas, ele sempre conseguia obter vantagem. Não pense nisso, imperador Jirkniv, somos um povo de rosto aberto, com pouca necessidade de títulos, mas sempre ouvi dizer que os humanos eram cercados por protocolo e cerimônia, onde os títulos decidiam até quem podia falar com quem. O embaixador Akrotiri coçou o focinho, e Draudilon riu um pouco. Você gostaria de dizer a ela que ela não pode falar com ninguém? Ela perguntou maliciosamente. Eu não faria isso. O rei Ragnar respondeu com a voz rosnada de um homem-tigre. Ele e a rainha Draudilon se entreolharam de soslaio em reconhecimento silencioso do acordo temporário um do outro em pelo menos um assunto, e a conversa seguiu adiante. Calca estendeu os braços. Neia ficou feliz em abraçá-los, embora tenha reprimido uma onda de emoção quando Calca viu seu próprio reflexo no vidro que Neia colocou de lado, e estremeceu involuntariamente antes de se recuperar. É bom ver você de novo, Papa Neia. É bom ver você também, Rainha Calca. O sorriso de Neia era genuíno, assim como o da mulher que substituiu sua mãe em seu casamento. Calca cruzou as mãos sobre as de Neia quando elas se afastaram do abraço, e a segurou entre as duas. Mas, eu tenho que perguntar, você está bem? Neia inclinou a cabeça, e franziu a testa como se estivesse em dúvida. Majestade? Calca se inclinou um pouco para frente, embora eu admita. Yanana me surpreendeu. Conversar com Robel iluminou algumas coisas. Eu entendo melhor agora, mas, ela sussurrou, você arriscou sua vida para me salvar, arriscou tudo para proteger nosso povo depois que eu morri. O que quer que você tenha feito, eu simplesmente não acredito que você seja um monstro insensível e indiferente que a teocracia diz, ou que você parece ter a intenção de convencer os outros de que você é. Por favor, me diga a verdade. Neia fechou seus olhos azuis celeste e soltou um suspiro, certa de que ninguém por perto estava ouvindo. Ela falou gentilmente em resposta: Majestade,
você é talvez o nobre mais gentil que já conheci, depois do rei feiticeiro. E eu conheci todos os que valem a pena conhecer, eu acho, mas acredite em mim, tudo está indo como deveria, e quando acabar, também acabarão. As coisas comigo, eu só tenho que finalmente dar um fim nisso, e nós teremos. Seus olhos se abriram, e seguraram Calca na brancura brilhante de seus olhos, um mundo totalmente novo de tudo isso, não será em vão, e isso é o suficiente para mim. Oh, Neia! Calca sentiu a esperança quase desesperada emanando da papa ensanguentada, e sussurrou a última frase baixinho demais para que seus ouvidos captassem, e acariciou a superfície dura da mão de Neia. Elas poderiam ter dito mais, mas Neia sentiu olhos perfurando sua cabeça, e seguiu seu olhar até uma porta do outro lado da sala onde a General Henri estava olhando para ela. Tendo os olhos travados, Neia retirou suas mãos da rainha Calca. Com licença, ela disse apressadamente, acho que tenho que lidar com algo. Ela não ficou para ouvir o reconhecimento de Calca, mas a rainha observou enquanto as duas mulheres pareciam se mover em sincronia. Passos longos de pernas curtas se destacavam enquanto as duas cruzavam o grande salão como se fossem combatentes. Neia viu um documento na mão de Henri, seus olhos treinados captaram algumas palavras, e a compreensão surgiu, mas ela não revelou nenhum de seus pensamentos. Henri vestia branco, semelhante à sua armadura feita de runas, estampada com o símbolo de Ainzu-Algon em preto, um contraste gritante com a escolha oposta da própria Neia. Seus olhos eram duros, e fixos para frente, seus braços balançavam para frente e para trás como um pêndulo enquanto ela seguia em linha reta para a papa. Nenhuma das duas se encolheu diante da outra, mas a tensão se tornou palpável o suficiente para que outros começassem a sentir isso. Elas pararam de repente, a apenas 2 pés uma da outra. General Henri. Neia disse calmamente. General Baraja. Henri respondeu friamente. Elas ficaram rígidas como lanças em uma linha de batalha, quietas até que perceberam que os olhos estavam começando a se concentrar nelas. Antes que qualquer um pudesse sugerir que levassem as coisas para outro lugar, um sino começou a tocar no centro da sala. Elas viraram a cabeça para olhar, e viram uma fileira dupla de servos elfos em trajes formais verdes e brancos entrando e empurrando as carroças carregando bandejas de comida em bandejas de prata. Os elfos colocaram cartazes com nomes neles, cada um gravado na língua da pessoa em tinta dourada. Então, um por um, eles encontraram seus assentos. Neia, para seu prazer, se viu puxando sua cadeira para perto de Zexi Etsumei. General Neia, um prazer mais uma vez. Ela disse, divertida, como se elas não tivessem acabado de lutar uma batalha juntos. Rainha Zexi, o prazer é meu, quase não a reconheci sem sua foice. Neia riu enquanto a meio-elfa suspirava de saudade. Sinto falta da minha foice. Ela disse, obviamente desejando ter sua arma em mãos, suas mãos abrindo e fechando como se para sentir o fantasma de sua arma. Eu me sinto nua sem ela. O pulso de Neia estava acelerado. Ela sentiu o olhar de Henri como se sentisse um alfinete pressionando a carne. Ela fez o máximo para suprimir a memória da violência, a espada enfiada nas costas, corpos tão perto que sua orelha e dentes rosnantes foram pressionados contra ela. E ela pôde ouvir o batimento cardíaco uma vez antes que sua espada o cortasse ao meio dentro do peito de sua vítima, e parasse para sempre. Não havia dúvidas em sua mente porque Henri estava olhando para ela, embora ela tenha visto pelo canto do olho como ela apenas guardou o documento. Zexi é bonita, de um jeito incomum. Neia pensou, aproveitando a ideia. Ela respondeu, confie em mim, se você estivesse realmente nua, eu estaria olhando muito mais para você agora. Neia piscou, e Zexi inclinou a cabeça, e olhou para ela, sem saber se a papa estava brincando ou não. Neia escolheu não explicar, mas deixou passar com uma risada que a rainha respondeu em resposta. Desculpe desapontá-la, mas eu tenho um compromisso. Zexi respondeu com alguma diversão, seu cabelo preto e branco balançando atrás dela enquanto ela dava uma risada genuína. Enquanto ria, ela se sentiu muito à vontade, seu corpo se sentia solto e relaxado como quando ela se entregava a um pouco mais de álcool do que deveria no passado. Então, é assim que se sente? Ela pensou enquanto se recostava em seu assento, e levava uma taça de vinho aos lábios. Ninguém estava olhando para suas orelhas, ninguém estava murmurando nada baixinho que eles não queriam que ela ouvisse, ou pior ainda,
Queriam que ela ouvisse, e ela não tinha que se esconder do mundo como se fosse uma fonte de vergonha para aqueles a quem servia. Até as piadas fluíam mais naturalmente quando ela se virou para falar com o rei Zanak ao seu lado. Henri foi até a cadeira em frente a Néia depois de guardar o documento no bolso, e sentou-se. O som da cadeira deslizante soou como um trovão para o paladino negro, mas ela manteve um rosto neutro enquanto o olhar silencioso continuava como se nunca tivesse sido quebrado. O alívio foi arrancado do aperto de Néia. Por quê? Por quê? Por que agora? Ela fechou os olhos em falsa tranquilidade, e manteve as mãos sob a mesa para esconder o quão tensas estavam enquanto, uma a uma, refeições suntuosas eram servidas para as figuras mais poderosas do Oeste, Norte, Sul e Leste próximo, a Aliança da Cidade-Estado, o Reino Minotauro, a Confederação Tribal Viver Raider, o Reino Troll, chefes tribais das Colinas Abelions. Todos tinham representantes na extremidade da mesa, mais perto da cabeça, estavam aqueles mais próximos do rei feiticeiro, os líderes do estado vassalo, nascidos e criados na realeza, e ainda assim os dois que não tinham direito a grandes títulos, sentavam-se em tensão oposta um ao outro. Prato após prato dispostos diante de convidado após convidado silencioso, esperando que os servos completassem sua tarefa. Para Néia parecia uma contagem regressiva, ela sentiu os olhos de ferro sem piscar da general camponês, e começou a ficar com raiva. Seu batimento cardíaco pulou por um momento, e palpitou em um novo ritmo. Como ela ousa? Como ela ousa? Néia pensou consigo mesma enquanto o som de prata batendo suavemente na madeira marcava os segundos. Foi somente quando a única cadeira vazia, a da cabeceira, teve um prato colocado na frente dela, que a que deveria se sentar entrou na câmara. As grandes portas duplas no fundo da sala se abriram, e de lá saiu a radiante Albedo, que caminhou graciosamente até o assento, e sob os olhos de todos, ela estendeu os braços em boas-vindas, abriu as asas, e sorrindo alegremente, dirigiu-se a todos: bem-vindos à conferência de Forton, eu sou Lady Albedo, a supervisora guardiã de Nazarick, em termos que alguns de vocês compreenderiam melhor. Eu sou o equivalente a um primeiro-ministro, meu senhor, sua majestade o rei feiticeiro, lhes dá as boas-vindas. Ele manda dizer que se juntará a vocês em breve, mas como ele não come, um baixo estrondo de risadas divertidas ou relutantes varreu a mesa. Ele os convida para jantar primeiro enquanto ele cuida de alguns negócios repentinos. E infelizes, vocês serão informados sobre sua natureza quando ele chegar, mas por enquanto ele deseja que vocês simplesmente se divirtam antes que ele se acomode no assunto dos negócios. Os olhares ao redor da mesa estavam cheios de perguntas, olhos arregalados, bochechas coradas, cabeças inclinadas ou tensão corporal. A maioria estava um pouco nervosa, mas Albedo preencheu ainda mais a lacuna. Não é nada incontrolável, eu lhe asseguro. Há apenas alguns pequenos detalhes a serem acertados antes de levar isso à atenção da parte relevante para uma decisão. Enquanto isso, Papa Néia, você abriria a refeição com uma proclamação? Albedo perguntou, e Néia se levantou rapidamente. Seria uma honra, Lady Albedo. Néia disse calmamente, cruzando as mãos atrás das costas, e levantando a cabeça: posso pedir que todos vocês fiquem de pé. E se seguirem outros deuses, honrem-nos de uma forma que seja adequada a vocês, assim como honramos os nossos. Cada grama de poder que ela conseguiu reunir foi derramada em sua voz, dela veio uma reverberação como tambores em um cânion que derramou seus sentimentos em suas almas, enquanto as muitas cadeiras deslizavam para trás, e os subordinados, e vizinhos de tão longe quanto Arglando ou o reino dos Minotauros se levantavam. Sua voz chamou os olhos para ela como os sinos de um grande templo enquanto ela entoava: ao divino eu ofereço meu louvor, e invoco dele sua sabedoria para que ela possa nos tocar neste dia. Dê-nos sua sabedoria, para que possamos ver o caminho para a paz, para criar um mundo melhor. Dê-nos a vontade de levá-lo adiante, não importa o custo para nós mesmos, pelo bem daqueles que devem vir depois, para que não pereça com a nossa passagem ou com a deles. Dê-nos sua coragem, para que não vacilemos em nossos deveres para com nosso amado povo, não importa o que eles sejam. Dê-nos sua compaixão, para que possamos dar misericórdia aos misericordiosos, e acima de tudo, dê-nos sua força, pois sem força não pode haver justiça. Por todas essas coisas eu te louvo, e por todas essas coisas eu te peço,
louvado seja você, Ainzo Algon. Por favor, sentem-se. Albedo disse solenemente enquanto se sentava à cabeceira da mesa. Quando Neia se sentou, ela olhou para seu prato, um bife mal passado, e sangrento estava na frente dela, uma refeição favorita, com um molho de aparência rica regado sobre ele, ao lado de um lado verde misto com vegetais que ela nunca tinha visto antes, enquanto ela olhava para os outros, fazendo o seu melhor para não olhar para Henri, e evitar que seu temperamento fervesse. Ela viu surpresa igual em seus rostos, seguida de admiração enquanto comiam, e conversavam. Claramente aqueles eram pratos novos para eles também. No entanto, não poderia durar muito, uma proclamação muito boa. Henri disse friamente. Neia viu a faca em sua própria mão, sentiu o julgamento vindo em sua direção, e a batida de seu coração era como um tambor de guerra chamando-a para a violência. Ela gentilmente, lentamente colocou a faca e o garfo para baixo, e fechou os olhos novamente. Então colocou as mãos sob a mesa onde ela poderia cerrá-la secretamente. Obrigada, General Henri. Neia disse calmamente, e fez menção de se virar para a direita para falar com Albedo. Não funcionou, especialmente vindo de você. Henri disse com uma voz que pingava ácido. Neia sentiu sua respiração acelerar, então obrigada 2 vezes, eu acho. Neia olhou para Henri novamente enquanto falava. Então novamente ela tentou se virar para Albedo para falar, apenas para encontrar Albedo falando com Girkniv. Henri falou novamente. De nada, é tão estranho ouvir um açougueiro falar de misericórdia. Ela sibilou indignada. Neia manteve os olhos fechados, mas teve que apertá-los para mantê-los assim. Ela sentiu a raiva da aliada à sua frente. Olhe para mim. Henri exigiu, inclinando-se ligeiramente para a frente. A última pessoa que me fez essa exigência se arrependeu. Neia disse friamente. Olhe para mim. Henri exigiu. O que você vai fazer? Me matar? Foi outra pessoa cuja vida você roubou? Quantas pessoas morreram sem precisar morrer? A pessoa que fez essa exigência foi uma delas. Ei? Zesti começou a dizer, ela sentiu um leve tremor na mulher ao seu lado. Henri ignorou a meio-elfo. Eu li o último relatório sobre o que você fez em Wheaton. O que seus exércitos fizeram, havia camponeses lá, pessoas que... Cale a boca. Neia disse calmamente enquanto mantinha o rosto voltado para a mesa. Por quê? Não suporto ouvir, não suporto olhar? Henri retrucou, quantos você acha que eram? Olhe para mim, droga. Ela sibilou, incapaz de conter sua indignação. A cabeça de Neia se levantou, e ela abriu os olhos, não havia mais luz neles. Apenas uma sombra que engolia tudo, como se tivesse sido arrancada das raízes profundas de uma montanha antiga. Eu fiz o que precisava ser feito. Como você ousa? Como você ousa? Sua voz ecoou tão baixa, e a conversa próxima começou a se acalmar enquanto a tensão se tornava avassaladora. Sem recuar diante da papa, Henri se levantou, e bateu os punhos com os nós dos dedos primeiro na mesa, inclinando-se para a frente, e apoiando-se neles. Eu ouso porque você não apenas afogou uma cidade inteira, você exterminou uma fortaleza, mutilou prisioneiros, e então quase exterminou outra população inteira. É por isso que você está lutando? O que há de errado com você? Neia se levantou, e olhou-a nos olhos, sua idiota. O silêncio se espalhou pela mesa como uma praga, até Albedo parou de falar para assistir com interesse. Você não sabe de nada. De nada. A voz de Neia começou a se elevar com fúria, e dela se espalhou o medo. O que eu não sei? Henri rosnou, que a maneira de vencer uma guerra é criar um deserto, e chamá-lo de paz? Você está certa, eu não sei disso. Eu não massacro os indefesos, eu não destruo cidades ou expulso os aldeões de suas casas, eu não. Você não faz o que precisa fazer para vencer. Neia deu um soco, quebrando um pedaço de mesa enquanto uma aura de ira começou a se formar e irradiar de seu olhar, e interrompendo Henri, cada um dos seus territórios conquistados se rebelou. Seus soldados estão morrendo por sua misericórdia, e você ousa vir até mim para reclamar sobre como eu venci. Qual o sentido de vencer se não sobrar ninguém? Henri exigiu, você não sabe que o que está fazendo é errado? Suas mãos se estenderam com as palmas viradas para cima, e seus dedos se curvaram como as garras de uma águia, como se a verdade fosse grande demais para ser contida dentro delas. O lábio de Neia se curvou em um rosnado alimentado pela raiva,
estou fazendo o que tem que ser feito para acabar com isso para sempre. Você chegou tarde à guerra, Henri Emod-Bariari, tarde demais para ousar me dizer como lutar. Enquanto você estava em casa em sua aldeia abraçando sua irmãzinha, Jaldabaoth devastava meu país, e eu lutei para quebrar seu poder. Enquanto você estava em casa com seus goblins, segura e protegida, eu estava quebrando os demi-humanos que ainda restavam para devastar meu país. Enquanto você estava rindo e sorrindo em casa, eu estava espalhando a glória de Sua Majestade. Enquanto você estava comendo boa comida, eu estava alimentando nossos famintos desesperados e lutando contra os nobres corruptos. A voz de Neia ecoou como um trovão cujo grito estava desesperado para ser ouvido, mas Henri encontrou sua voz presa, e ela não conseguia falar para silenciar sua contraparte. Ela levantou a mão e apontou para General Henri em acusação que contrariava que era dirigida a si mesma. Enquanto você não fez nada, eu levantei um exército. Enquanto você não fez nada, eu sofri a perda de camaradas. Enquanto você não fez nada, minha guerra já estava há anos em andamento, morte, morte, morte a cada dia. E a cada hora enquanto a teocracia Slane buscava usar as pessoas que imploraram por sua ajuda, e que eles rejeitaram, eu não os obriguei a ir para o meu país. Eu não os fiz enviar o general Suchala para incendiar meus seguidores, nem oferecer inquisidores a remédios que nos perseguiam a todo momento. Eu não levantei o pretenso rei dos homens, Astraca, eu fui confrontada com essas coisas. O dedo acusador de Neia se dobrou em sua mão para formar um punho enquanto ela continuava. Antes de você estudar a guerra, eu estava lutando, este é apenas o último, e mais recente estágio de tudo, e você chega tarde. Aceita minha ajuda, meus alunos, meus conselheiros e soldados de confiança para preparar seus aldeões fracos, para se tornarem guerreiros, aumentando suas fileiras com armas vivas competentes. Então você enfrenta os gentis de espírito enquanto eu luto contra monstros de crueldade, e me diz que estou errada? Como você ousa? Grande matriarca, me critique. A boca de Neia se fechou, mas seus olhos não. A noite penetrante de seus olhos exalava um medo quase demoníaco, e mais de um na mesa se recusou a olhar para a escuridão ali. Henri sentiu arrepios percorrerem seu corpo enquanto ela travava olhos de pedra contra olhos de terror. Pedra rachava, mas não quebrava tão facilmente quanto a maioria. Embora ela desejasse ardentemente a companhia de Lupus Egina agora, você não pode realmente pensar que se tornar um criminoso de guerra é justificado, pode? Apenas massacrar pessoas, não é assim que devemos lutar. Lembre-se dos acordos. Você ousa desafiar Sua Majestade? Henri exigiu. Albedo levantou uma sobrancelha, mas não interferiu. Em vez disso, apoiou a cabeça em uma das mãos, e observou como se estivesse assistindo a um drama. Neia não demorou a responder. Eles quebraram os acordos antes que a tinta secasse. Você sabe disso, mas você sabe disso menos bem do que deveria. Você leu os relatórios. Você sabe o que a rainha Draudilon encontrou em Yaxum. Você sabe das condições das propriedades. Você sabe da escola de quebradores em Wheaton, os horrores de Vemar que marcarão para sempre a ruína na lenda como uma cidade escura. Você sabe que Anana expulsou nosso povo, nu para morrer no frio. Você com certeza já sabe sobre o trabalho de Alon. E a rainha Zeshi, eu sei, relatou suas ações em Kami-Miyako em detalhes. Então, General Henri, você inspecionou as terras que ocupou em busca de atrocidades semelhantes, ou você simplesmente não teve coragem de saber a verdade, se elas realmente estavam lá? Henri recuou como se tivesse sido atingida, e cerrou os dentes, com força. Não encontrei nenhum rumor deles na cidade de Ikari, e todos os escravos foram evacuados de Crossroads antes que pudéssemos tomá-la. Eles não deixariam nada para trás, disso tenho certeza. Ela cruzou os braços na frente do peito defensivamente, mas a papa insistiu. Você procurou as instalações ou não? Neia perguntou bruscamente. Eu, não. Henri admitiu relutantemente, mas sua expressão desafiadora não mudou. Eu não acho que eles tenham criado raízes no norte de qualquer forma. Provavelmente os escravos eram caros demais para desperdiçar. Olhares infelizes foram lançados a ela pelos servos élficos, e ela sentiu isso assim que a explicação calma sobre a despesa deles saiu de sua boca. Neia deixou as palavras pairarem no ar, sua mente correu 1000 léguas por segundo, para o mestre orador.
até mesmo um general que ela relutantemente reconheceu ser seu superior tático. Esta era uma batalha que ela estava muito mais bem equipada para travar. Sem dúvida, esse não era o caso em nenhum outro lugar, e você sabe disso. A raiva parecia tomar forma física. Sim, eu sou responsável por acabar com tudo isso, não vou negar o custo terrível, mas você finge que nunca pagou, ou pior, que não houve tal custo. Eu conheci seu guarda-costas, e a menos que eu tenha me tornado terrível em reconhecer sádicos, Lupus Aegina Beta está destruindo pessoas enquanto falamos, e provavelmente tem feito isso desde o dia em que você chegou aqui, o estrategista Goblin. Acredito que seu nome é Sam. Se eu não for uma completa incompetente, eu diria que ele liberou dragões nas populações que não se rendem rapidamente. Eu me pergunto quantas aldeias seus soldados exterminaram completamente, que eu teria reduzido quase nada. Você não pode lutar uma guerra com mãos imaculadas. Até a rainha Draudilon confiou em uma demonia, e vergonha crua, além de demonstrações de destruição mágica suprema que exigiram que ela matasse centenas de seus próprios, trocando as vidas de poucos pelas vidas de muitos, assim como eu tenho as vidas de muitos, para salvar ainda mais. Os olhos de Henri passaram de estreitos de raiva para arregalados de espanto com o que ela tinha acabado de ouvir Neia dizer. Sim, há um custo, mas é a coisa certa, salvar o máximo que pudermos, tudo que pudermos, e que aceitemos riscos ao fazer isso. Henri argumentou apaixonadamente. Então você coloca a carnificina nos outros, e mantém suas próprias mãos limpas, e isso lhe dá a justiça de ficar diante de mim, e me chamar de monstro? O punho de Neia tremeu de fúria, e ela o trouxe de volta para o seu lado. Eu faço o que faço aberta, e honestamente, eu ainda sou mais gentil do que a teocracia, eu aceito rendições, não é minha culpa se eles não aceitarem. Isso não importa se você não der a eles a chance de fazer isso. Henri rosnou em resposta, mordendo o lábio com força suficiente para tirar sangue, e com raiva o suficiente para não ter notado. Eles têm a chance quando sabem que estou chegando. Eu até dei a Wheaton 1 hora de vida para tomar uma decisão. Eu não fiz a escolha deles por eles. Não se esqueça, General Henri, que não começamos essa bagunça. Mas eu vou acabar com isso, mesmo que eu tenha que tomar Kami Miyako afogando-os em seu próprio sangue, mesmo que eu tenha que marchar para o norte, e acabar com a insurreição em seu território eu mesmo. Isso vai acabar, eu farei isso acabar, tem que acabar, não importa o que aconteça, a qualquer preço. Eu não vou ver isso se prolongar nem 1 hora mais do que deve, e é por isso que deixei ordens escritas para colocar os mortos de Wheaton em uso, dando a Kami Miyako seu aviso, muito antes de eu chegar. A voz de Neia estava oca, como falar com um lis. Lembrou Henri do dia em que ela ouviu o grito de guerra do Cavaleiro da Morte, seu sangue gelou em suas veias. Você vai se tornar um criminoso de guerra, se você já não é um. Henri disse acusadoramente, se necessário, eu vou pedir a Sua Majestade para que você seja julgada, e enforcada por isso. Henri respondeu com um tom que dizia que ela falava sério, e isso congelou o sangue daqueles que a ouviram até mesmo imaginar tal coisa. Mas ninguém imaginou a resposta. O que ela quis dizer? Colocar os mortos de Wheaton para usar? Eu quero mesmo saber? Ela se perguntou, suprimiu um estremecimento. Então perdeu sua chance quando a voz oca de Neia fez o impossível diante da ameaça de Henri. Neia deu uma risada amarga, longa e alta. Então faça. Você pensou que poderíamos ser decentes, que essa guerra seria apenas uma escaramuça em larga escala, mas você pensou errado. Queimaduras, torturas, sequestros, estupros, assassinatos, inquisições, a tortura do nosso povo, do meu povo, a destruição da minha nação, e a pouca paz que meu país quase recuperou. Não, nunca houve nada decente nisso, General Henri. Você me chama de criminosa de guerra, mas não entendeu. Sua voz ficou dura como uma montanha, e seu punho bateu em seu próprio peito enquanto ela falava. Toda guerra é criminosa. Ela rouba terras, vidas, decência e honra, rouba membros dos saudáveis, felicidade e segurança dos inocentes, e mesmo aqueles que sobrevivem a ela, são mutilados para sempre, e nunca se recuperam mentalmente, mesmo que obtenham a melhor magia para restaurar seus membros e remover as cicatrizes de seus corpos. Ela balançou a cabeça furiosamente, balançando seu cabelo cor de palha descontroladamente. Não. Talvez você esteja certa,
E é isso que eu sou, mas se eu estiver, eu sou a última, porque eu trarei a vitória, eu verei os elfos todos livres, e a teocracia uma memória arruinada que viverá apenas no mito, eu arrastarei sua alma gentil para o círculo da vitória chutando, e gritando com sua consciência intacta porque você tentou me impedir, mas você falhará, e porque você falhará, eu nos verei ter sucesso. Se o Pai desejar uma corda em volta do meu pescoço, eu mesma a colocarei lá, e sairei da plataforma com um aceno de despedida. Nada mais importa além de fazer tudo isso acabar. Não importa o que seja necessário. A fúria pulsante da voz da evangelista fez o sangue bombear quente como o fogo de um vulcão através das veias que estavam congeladas apenas um momento antes. Os tentáculos da mão da morte pareciam envolver o coração de Henri, e ela sentiu seus pulmões paralisarem. Quase parecia um ataque, mas não era, não exatamente. Era mais como se sua própria vontade estivesse sendo drenada para o nada, fugindo de seu corpo como se tivesse medo de permanecer em sua carne. Mas mais uma frase conseguiu sair de seus lábios, e embora ela tivesse que se apoiar na mesa para manter a vontade de ficar de pé, ela o fez usando os punhos, e demonstrou toda a força que pôde ao dizê-la. Tenho certeza de que Remédios Custódio teria dito exatamente a mesma coisa, palavra por palavra. As palavras ficaram penduradas entre elas por um momento, e então houve um lamento de cortar o coração que encheu a sala, ecoando por tanto tempo, e alto de parede a parede que por um momento Henri quis olhar ao redor em busca de uma banshee, mas se alguém mais ouviu o barulho, não deu sinal. Néia ficou ereta, imóvel, e aparentemente impassível, então se virou para a supervisora guardiã, e curvou-se profundamente. Perdoe-me, Lady Albedo, mas parece que perdi o apetite, você me daria licença? Até que Sua Majestade exija meu uso. Néia, assim como todos os outros, ficou surpresa quando a resposta veio, não de Albedo, mas de uma voz profunda e majestosa que ninguém jamais poderia confundir ou esquecer. Isso seria agora.